aborígenes acreditavam, né, que se você comesse, né, as partes, né, das pessoas que você queria ter habilidades que melhorava, né? Então, se você queria correr igual o camarada, você comia as pernas dele. Se você quiser ser inteligente igual o outro, você comia o cérebro dele, né? Já pensou essa moda pega, rapaz? Tá, mas, na verdade, claro, né, que tem um fundo, né, de realismo com relação à nutrição do cérebro, né? Mas nós vamos falar sobre a metodologia. Então, me parece que na primeira etapa você já domina, né? Ainda não estou dominando, mas estou praticando. Olha, então, assim, É, são duas etapas para você ficar bom. Poderia até estender em três. Ficar bom em palavras estrangeiras, né? Para memorizar centenas de palavras por dia, né? Então, eu fiz esse exercício com o mini dicionário português-inglês. Tem 30 e poucas mil palavras. Aí eu montei os cards, né? Tem uma pilha enorme, né, de cartões, e cada 50 palavras eu colocava uma liguinha de elástico. Aí eu colocava de um lado as palavras que eu não sei, aí eu pegava 50, fazia associação, colocava uma para trás, memorizava a próxima e depois ia revisando, a tal ponto de chegar à conclusão, bom, essas 50 aqui eu já sei, né? Aí eu colocava, ao invés de colocar a liguinha, né, assim, eu colocava a liguinha assim, e separava para esse lado. Aí pegava outro, é uma paciência de Jó, tá? Que era bloquinho que não acabava mais. E aí eu fazia isso quase que brincando, sabe? Chegava uma hora que todos os bloquinhos estavam para cá. Aí eu fazia de novo uma revisão. Aí eu percebia que na revisão tinha sempre em cada bloco de 50, 10, 15 palavras que eu tinha que dar uma reforçada. Na terceira vez, 8. Na quarta vez, sempre fazendo isso, mudando o lado da liguinha. Ela estava de assim, quando eu trazia para cá, colocava de assim de novo, para não, se acontecer um acidente, você não perder a ordem dos bloquinhos. Você logo, logo vai estar fazendo isso, tá? E não precisa ser só com palavras, não. Pode ser com frases, pode ser com verbos. O seu áudio, de vez em quando, some aqui para mim. Agora mesmo sumiu. Ok. Entendeu? Então, chegou uma hora que a margem de erro de um bloquinho para o outro era de uma ou duas palavras. Só que o que ficou legal, Camilo, foi a velocidade com que eu passava o flashcard. Comecei a passar o flashcard muito rápido. Então, 50 flashcards dava 30 segundos, né? Ou seja, menos de um por segundo, com 2 ou 3 erros. Erros assim, você tinha que dar uma olhadinha atrás para dar uma conferida. E isso não é nada demais, né? O Abraham é um dos melhores na memória com números e palavras estrangeiras, né? Uma vez ele foi num programa de rádio, memorizou, acho que 1.100 e poucos dígitos na ordem. 2, 7, 2, 5, 4, 0, 2, 5, 3, 5, 7, 6, 9, 8, 0, mil e tanto. Ele só parou porque ele quis, né? Aí ele errou 3 dígitos só. Tem que estar muito treinado para conseguir fazer isso, sabe? Tá, então essa ideia do flashcard você já entendeu. Você já montou quantos flashes aí? eu devo ter uns 200 montados. Tá aí na mão? Mostrar aqui para nós aqui? Pra ficar registrado seus flashes? Deixa eu pegar um pouco aqui. Ah, você só cortou, né? Pensei, aí você vai pegar o quê? Ah, não, já tem uns inscritos, ok. Isso. Não, esses aqui são os inscritos já. Posso Existe falar? o flashcard, programinhas de flashcard virtual. Você Legal, coloca esse no eu celular e fica. Eu, é, pessoalmente, não gosto,
O pessoal que tem mais de 28 anos, que é meu caso, né, prefere pegar, né? Então, quando você pega o flashcard e vira, parece que o relacionamento Sim. sinestésico é muito mais gostoso de brincar. A É, mesma coisa quando você vai alfabetizar o bebê, é muito mais divertido o relacionamento, sabe? Tá, tanto para então, isso quanto para até para livro. Eu sou muito mais do físico ainda do que do digital. com certeza. Mas assim, eu tive uma situação, né, tem males que vêm para bem, onde furtaram os meus livros, né? Entraram numa loja, eles estavam guardados lá, eu ia mudar, pedi para guardar, e aí levaram pensando que era outra coisa. Livros que eu colecionei há anos, né? Mais de 100 mil reais em livros, só de leitura dinâmica, memória, neurociência, PNL, hipnose, oratória, comprados assim nas livrarias dos aeroportos do Brasil todo, que um aeroporto de Minas, por exemplo, tem alguns títulos que não tem, às vezes, que são livros locais, né? Que não tem na de Manaus, que não tem na de Porto Alegre, não tem na de Fortaleza, né? Entendeu ou não? Sim, Tá, mas você está lúcido que 200 não dá nem para começar. isso. 200 palavras, se você me der agora, em meia hora eu já fiz. Eu já concluo os cards. Só que hoje nós íamos começar Não, eu sobre. sei, mas é que Ah, tá. eu já tô te preparando o berço, ninho, para as próximas duas aulas. Sim, Porque senão você fica bom aqui, aí quando eu chego no hora, vamos lá, aí você já não está pronto. Até porque você tem aula para Dedéu, né? eu nem falo bastante. Então, e aí vai dar para a gente fazer junto. Eu até estou Sim. pensando em, depois você me passar essa lista, eu até praticar com você aqui. Vai ser muito divertido, né? O francês é muito legal para fazer, tá? É fácil de associar. Então, assim, É, como é que você produziu esses cards? eu produzi de acordo com como eu estou fazendo o curso de francês, já estava com os blocos em branco aqui, já ia anotando as palavras que eu não Legal, você sabia. pode fazer isso, cada vez que vem uma palavra nova, você tem um estoquezinho lá, você já pega teu pincel definitivo, escreve frente e verso, tá? Ok. Esses, Mas essas você tem que 200, ter. essas 200 foram só assim. Aí eu também tenho mais umas 200 que eu perguntei pro chat GPT, ele me deu também, só que essas eu não passei ainda para os cartões. Você achou que ele foi eficiente, o chat? Repetiu bastante palavras, assim, mas Acho conseguiu que é um pouco rápido. lenda, né? O chat GPT, meio lenda, né? Na Ó, verdade, na verdade, eu pedi 500, só que quando eu nascendo fiz o travava. seguinte, eu fiz pelo dicionário, confesso que não foi a melhor técnica, tá? Por quê? Porque muita palavra que eu tinha memorizado não usava. Uhum. Então ficou muito bom para assistir filme, né? Filme com legendas em inglês. Aí eu lia com muita fluência, melhor até do que quem falava a língua, né? Porque eu tinha um vocabulário superior. Mas na hora de falar, eu tinha problema porque eu não sabia a pronúncia. Às vezes eu usava uma palavra, a pessoa não fazia ideia da palavra que eu estava falando. Então, eu usei uma outra ferramenta também poderosa, que são aqueles dicionários ilustrados, tá? Você está em qual cidade? Joinville, Santa Catarina. Joinville é uma cidade muito boa. Provavelmente você encontre lá um dicionário, né, ilustrado que tem ali 1.200 a 2.500 palavras. Aí tem a palavra em francês e o que é a coisa, Uhum. Vou tá? Se pesquisar na você não internet. encontrar numa livraria em Joinville, que as livrarias estão fechando, assim como as locadoras, né, fecharam, né? Assim como as lojas de CD fecharam, né? Mesma coisa. Então, as livrarias estão fechando também. Mas pelo Amazon você encontra, você procura lá, né, dicionário ilustrado. É fantástico, tá? Porque você vai ver exatamente as palavras da tua necessidade. Para começar a brincadeira, você pode preparar 1.500. Quando eu perguntei como é que você fabricou, eu perguntei a fabricação física mesmo do cartão. Como é que você fez para fabricar? Você comprou a cartolina? Não, não, eu comprei já cartões de visita pronto já.
Deixa eu dar uma olhadinha, assim, mostra assim pra gente. Qual é a medida dele? É 8 por 4 por 8, né? Uau, perfeito. Ele é bem firme? Sim. É o cartão de visita. Eu comprei numa gráfica em branco aí. É porque tem uns que são. Quanto que você pagou? Você pagou o milheiro, cento? Eu acho que eu paguei R$ 100, 120, 3 mil cartões. Ah, então você já tem os cartões. Tenho, tá? Tem tudo já. Nossa, muito barato, hein? Você pagou R$ 100 por 3.000? Não, foi uns 120, eu preciso me recordar, mas foi uns R$ 120 mais ou menos. Cara, foi muito bom, hein? E se a gente precisar pedir para outros alunos, a gente consegue? É gráfica online, né? Se eu não me engano, o site deles é Nossa, cartõesmaisbarato.com.br. baratíssimo, tá? Aqui eu consegui assim, eu dava uma caixinha pro cara da gráfica, né? Aquele que trabalhava lá na máquina, na operação da máquina, e eu pedia retalho. Então eu pedia os retalhos de papel que não ia ser usado e pedia para cortar. E geralmente eu dava uma caixinha mais ou menos desse valor mesmo. Só que às vezes ele me enchia uma caixa, assim, né, com 5, 10 mil cartões, né, que eu dava para os alunos. Maravilhoso isso aí, hein? Muito bom. Aí veio. Perfeito. Eu só preciso confirmar o valor, mas tá, não foi muito Tá, além mas disso, não. perfeito. Então é isso que eu queria saber, se você já tem os cartões. Você vai precisar de várias canetinhas marcadoras, né? Uhum, Canetinha de marcação permanente. Eu uso uma mais fininha, tá? Você vai perceber que elas acabam rápido. Você uhum. pode até comprar algumas que você vai ter que pôr, né, a tinta dentro. Essa daí é melhor para escrever, ela é mais macia, dura mais, inclusive. Tá? As, Então, a, isso é bom para você ter um padrão, sabe? e uma dúvida, as palavras, tanto português como a estrangeira, tem que ser cores diferentes, tem que ter um Não, padrão para cor, não? não. Posso. O Glendoma sugere, né, que esses cards sejam feitos em vermelho, com letras grossas, quando são crianças, correto? Uhum. Tá. Então, legal. Então, nós vamos agora voltar para a nossa teoria. Eu já vi que você está preparado aí para a guerra, né? Você já está com a infraestrutura, tá? Tá, então, dentro da primeira teoria, nós falamos que você precisa imaginar, associar e repetir, não é isso? Isso. Incluindo em imaginar mais colorido, mais brilhante, com movimento, em alta definição, ajustar a dimensão da informação, não é isso? Isso. No associar, a gente entende que é colocar um verbo, criar o fio da meada, conectar uma coisa com a outra. E por repetição, a gente entende que você memoriza um pouco, revisa, põe mais um pouco, revisa tudo, põe mais um pouco, você vai fazendo um acumulativo revisado, correto? Tá. E a gente Certo. começou com palavras fáceis, né? Você fez todas aquelas listas? De palavras de substantivo, sim, eu fiz algumas. Tá, e você teve uma margem de acerto entre 90% e 100%? Ficou na média ali de uns 80%. Tá, então vamos lá, ó. Se eu disser aqui, ó, pincel, você imagina o quê? Hum, eu com um pincel Isso, é importante você pincelando, segurar a primeira sim, informação para não esquecer a primeira. Tá? isso. Eu segurando o pincel e pintando e fazendo uma Não, pintura. não, só segura o Então, pincel é o só seguro o pincel, suficiente. Tá certo. bom, tá? Guarda o pincel, segura o pincel, joga o pincel, rabisca com o pincel. É você e o pincel, é você e a primeira, na verdade, né? Tá. Televisão, Uhum. conta como é que você fez. É, eu passando o pincel na TV, Rabiscando a TV. sim. Piscina, Uhum. Jogando a TV dentro da piscina. tá bom. Sorvete, Hum, Tomando um sorvete na beira da piscina.
Sim. Cadeado. Hum, colocando um cadeado em cima do sorvete. Como se fosse uma cereja. Sim. Revisa. Então, fizemos imaginação, fizemos associações, agora revisa, né? Pincel, TV, Então, piscina, sorvete, cadeado. isso. Nuvem. Perdão, não entendi. Nuvem. Uhum. Eu com sorvete na mão, olhando as nuvens no céu. Não, é Não? cadeado, né? Ah, sim, o cadeado. É sempre a última Certo. com a próxima ou a próxima Certo. com a última, né? Uhum. Sim. O cadeado em cima do cadeado e eu olhando as nuvens. Não, você não Não? participa disso aí, não. Você pode jogar o cadeado na nuvem, você pode imaginar uma Uhum. nuvem de cadeados, você pode imaginar que está chovendo cadeado de dentro da nuvem. É Sim. nuvem e cadeado, você não participa, sorvete não participa, piscina não participa, ninguém participa. É só Certo. os dois, Uhum. certo? Agora, vamos colocar aí, vamos colocar lítio. Uhum. Hum. Lítio lembra litro. O livro, que é o significado dele é na bateria, né? Sim, e associação? Eu associo o que é parecido com a palavra ou a função Não, eu dele. quero o prático, eu quero já resolvido. Uhum. A nuvem cheia de bateria de lítio. A gente já fez isso no outro, né? Uhum. Você pode fazer diferente, não é legal você ficar repetindo as associações, né? Você imagina baterias de lítio caindo na nuvem. Uhum. Você pode imaginar que uma bateria escorrega na nuvem. Você Uhum. pode imaginar que uma bateria come um pedaço da nuvem. Não existe só um jeito, Certo. tá? Tá, então, depois de lítio, vamos colocar cachorro-quente. Uhum. Hum. Isso é assim, ó, quando você está treinado, ó, É rápido. é milésimos de segundo, não dá tempo nem de falar. Isso aí é só no treino, né? Que vai É, adquirir essa, ah, as baterias caindo em cima do cachorro quente. cometeu o mesmo erro, né? Ah, Você já tinha feito esse erro na anterior, né? Você sim, pode comer a bateria dentro do cachorro-quente, sim, certo? certo. Tá. E depois de cachorro-quente, vamos colocar jornal. Uhum. Embrulhando o cachorro quente com jornal, Isso. Vamos colocar agora a bicicleta. levando esse jornal na bicicleta. Tá. Depois de cadeado é Depois de cadeado é nuvem, nuvem, lítio, lítio. cachorro quente, jornal e bicicleta. Fala as 10. Pincel, televisão, piscina, sorvete, cadeado, nuvem, lítio, cachorro-quente, jornal de bicicleta. De trás para frente. Bicicleta, jornal, cachorro-quente, lítio, nuvem, cadeado, sorvete,
piscina, televisão e pincel. Só de frente para trás, de trás para frente. Depois de cachorro quente. Jornal, E antes de bicicleta? jornal, Depois de televisão? piscina, Tá. E antes de cadeado? sorvete, Depois de pincel? televisão, Tá vendo só? Esse é o tal do salteado. sim. Então, a técnica, ela é perfeita porque ela revela como o cérebro funciona. Uhum. Quando eu fui fazer o meu aplicativo, a pessoa que estava me informou o seguinte: existe uma parte que você vê, essa sou eu que faço, é o que você enxerga na tela. E existe uma outra parte que você não vê, que está atrás disso, que é a programação. Depois que você programou, você enxerga a tela. Ela funciona, se liga metrônomo, faz, né, põe cronômetro, etc e tal, certo? A mesma coisa aqui. As palavras que você falou, de frente para trás, de trás para frente, salteado, é o que ficou, é a imagem. A forma como você enfiou no cérebro, colocou dentro do computador, é que é a técnica. Sim. É como o cérebro funciona, como eu programo o cérebro para a informação ficar lá. Bacana, né? Sim. Ok. Então, baseado nesse contexto aí, eu só falei uma palavra abstrata. Sim. E mesmo assim, você deu uma sapateada boa, não foi? Uhum. Quando você for memorizar palavras em francês, você vai perceber o seguinte: você vai ter, às vezes, uma palavra abstrata e uma concreta, que foi o caso de lítio e cachorro-quente, e outras vezes você vai ter uma palavra abstrata com outra abstrata, tá? Mas a abstrata, no caso, foi lítio? Lítio é um elemento da tabela periódica. E Certo. você usou para memorizar, você falou litro, livro, Uhum. bateria. Bateria é pelo símbolo, litro é pelo fonema. Sim. Para memorizar abstrações, eu tenho que tangibilizar a ideia. Então, uma ideia que é abstrata precisa ser reformatada, né? Então, eu preciso contextualizar essa informação. Então, felicidade, sorriso, amor, coração. Se for China, lembra as muralhas, e Oktober, puxado, Uhum. né? Então, eu estou sempre contextualizando. Rio São Francisco, posso imaginar o santo, tá? Então, eu tenho que ligar o que é abstrato a uma coisa concreta. Então, a primeira E coisa que eu faço é sempre associar. transformar o abstrato no concreto. Uhum. Segundo, associar com a próxima ou com a anterior, Uhum. né? Então, E vamos fazer aqui. Pois não. quando são palavras soltas, por exemplo, do flashcard, não tem associação, né? É sempre essa ligação binária. É mais fácil memorizar palavras em francês, inglês, espanhol, japonês, mandarim, Uhum. do que memorizar uma lista. Por quê? Não precisa associar. Porque uma lista são múltiplas associações. Uhum. No caso, no caso de palavras estrangeiras, nos cards, são apenas duas associações. Você chegou a fazer a lista das informações abstratas? Não comecei ainda. Olha, e olha, tem um tempão que a gente ficou sem aula, hein? Uhum. Mas Eu isso tem tô problema, obviamente teve uma dificuldadezinha, né? Sim. Não vem ao caso, né? Você tem 80 aulas, são 5 anos tendo aula aqui. Então, olha só, vamos fazer a letra A, do Memória com Abstrações juntos. Você tem que Só um momento. dominar isso aqui, tá? Então, você teve um tempo para fazer o treinamento com as concretas,
E mais do que entender como fazer as concretas, você tem que memorizar, saber dominar, memorizar informação abstrata. Que foi o que eu disse. Palavras estrangeiras, ou vai ser uma concreta com abstrata, ou serão duas abstratas, certo? Preparado? Achou por aí no seu caderno ou no seu PDF? Na verdade, nem precisa, né? Ó, você Desse sabe a página? caderno aí, né? É a página 13. Certo, achei aqui. É o número do PT. Vamos lá. Somatório. Então, como é que treina isso? Primeira Uhum. coisa, transforma a abstrata numa concreta. Somatório lembra o quê? Auditório? Sinal demais, pô. Ah, somatório, sim. É mais legal quando tento ir pelo símbolo. Se Certo, não não pela tiver palavra. outro jeito, eu vou pelo Entendi, fonema. Por entendi. uma palavra concreta que me ajuda a lembrar, certo? Certo. Agora, somatório com neblina. Você viu que a seta ela é para os dois lados? Vai Uhum. e volta, Sim. tá? Por que ela vai e volta? Porque tanto faz se associar a primeira com a segunda ou a segunda com a primeira. Agora, a Uhum. segunda não pode ter relação com a primeira. A segunda é com a terceira ou com Uhum. a terceira com a segunda ou é a segunda com a terceira. No caso da um aqui, sai da brincadeira. Uhum. Somatório com neblina. Somatório, você disse para mim que vai segurar um sinal de mais. Certo. O que você associa? Segurando o sinal de mais dentro de uma neblina. Tem que ter movimento, tem que Sim. ter cor, tem que ter dimensão, tem que ter Certo. tamanho. Um Andando, sinal de mais dentro de uma neblina não tem andando, movimento, ele está certo. Andando parado. na neblina. Se for um sapo, ele morre de fome, né? Uhum. O sapo só come a mosca porque ela voa, Uhum. tá certo? Então, sempre que você colocar movimento, você grava melhor. Uhum. Como é que você faz aí? É, eu com sinal de mais andando dentro de uma neblina. Isso, mas é muito mais fácil, tá? Você Sim. joga o mais na neblina, pô. Certo. Tem que ser simples, rápido, direto, Uhum. objetivo, né? Então, ó, neblina e Egito. Uhum. Saindo da neblina e encontrando uma pirâmide. Isso, então, você saiu da neblina e viu a pirâmide. Tá bom. Uhum. É, Egito e Larissa. Uhum. Na pirâmide encontrei a Larissa. Tá, isso é perigosíssimo, tá? É, Por porque eu quê? imaginei Porque uma essa pessoa. Larissa, ela tem que existir. Então, no caso, eu conheço uma Larissa. E aí eu associei com essa Quem pessoa, é que a Larissa? é a pastora da igreja. Pronto, tá certo? Porque às Uhum. vezes eu ponho. Quem é a Larissa? Quando eu pergunto isso, não, eu imaginei uma moça lá e pus nela o nome de Larissa. Aí Sim. você vai lembrar Egito e vai lembrar de moça, Uhum. ou mulher, ou sei lá o quê, né? Então, se eu conheço uma Larissa, é a pastora, eu posso imaginar que ela está subindo na pirâmide, Uhum. dando volta em torno da pirâmide. Você pode até fazer uma coisa que não tem lógica, né? Pode Sim. comer a pirâmide, etc e tal. Mas se você não conhece nenhuma Larissa, Larissa lembra lar, Uhum. né? Eu tenho uma pirâmide dentro da minha casa, tá? Mas no Certo. teu caso, você conhece a Larissa, tá certo? Tá, depois de Larissa, Carbono. Hum. Hum. Carbono. Me lembra grafite, que tem muito carbono. Larissa, aquelas mãos sujas de grafite. Pronto, a mesma Larissa, certo? Uhum. Mas se você colocar um colar de diamante, né, que também é de Uhum. carbono, a Larissa Uhum. vai ficar mais contente, Sim. né? Vai dar aquele sorrisão, né, na associação. Aham. Depois de carbono é sonda. Hum. Sonda. Aí, o que que eu posso associar carbono com sonda?
Isso. Hum. Mais sondas ligando os grafites. Não O foi grafite. diamante que a gente usou ou vai ficar o Ah, grafite eu, mesmo? Não, se eu você já, na minha decidiu, cabeça, eu fiz primeiro se com o grafite. se você sujou a mão da Larissa, esse É. continua. Eu usei o Não, não. diamante, né? Mas aí, no caso sonda, você vai usar o quê? Tem dois tipos de sonda, né? Então, Ou outros. eu tenho aquela sonda de hospital que as pessoas colocam as A sonda de pessoas. hospital, né? Para urinar e tudo, né? Aí você pode imaginar que a sonda está cheia de grafite, Pode ser? Uhum, ela vai enchendo aos poucos para dar movimento. uhum, Sonda receio. uhum. Receio de repente, o medo de entupir a sonda, ou Ah, é não? muito melhor você colocar recreio, né? Recreio? Pendurar um monte de sonda no recreio. Receio, vai pela pronúncia. Fala todas. É, somatória, neblina, Somatória, neblina, Egito, Egito, Larissa, certo? carbono, sonda, recreio. Olha aí. Recreio foi o que a gente usou para ajudar a memorizar receio, Sim. Ah, receio, certo? isso. Receio com mérito. É Uhum, lento assim no começo, tá? sim, Depois que você começar a fazer os bloquinhos com as palavras, que você começar a fazer associações direto, nós vamos estar aqui 80 semanas memorizando o francês. Dá quase para poder criar um curso só com você aqui. Memorize palavras do francês com Leandro Camilo, né? Então, Leandro, aqui, ó, o mérito lembra medalha. uhum. Onde eu estou colocando medalha nas pessoas? Onde? É, pescoço. No recreio. Ah, no recreio. No pescoço. Esse é o lado esquerdo falando, você sabe, né? Porque o lado esquerdo, né? Por exemplo, se você hipnotizar uma pessoa e disser assim, quando eu disser três, você sai da hipnose e vai abrir o guarda-chuva. Aí a pessoa vai lá, saiu do estado hipnótico, pega o guarda-chuva e abre. Aí você pergunta a ela, por que você abriu o guarda-chuva? Ela diz, porque está chovendo. Mas não está chovendo, ela está dentro do auditório. É porque foi o lado esquerdo que respondeu. Então, onde é que eu Certo, coloco a medalha? No pescoço, tá? Beleza, quem respondeu foi o lado esquerdo, mas nós estamos fazendo a técnica com o lado direito. Eu certo. medalhei as pessoas no recreio. É, é que medalha, até para associar, eu não conseguiria depois. E se eu O que fizesse você assim, usaria para mérito? Mérito, eu lembro, é, troféu, sim, diploma de honra ao mérito, mas sei lá, homenagem. se eu estou se eu estou no recreio porque foi um mérito meu, por exemplo, algo assim, daria para ser, não? Não, imaginei Não? nada com o que você falou. Sim, É concreto com concreto. Se você certo. cria uma fantasia, né, que a gente chama do mundo de Bob, É eu não uma, imaginei nada, é mérito seu ir para o recreio? Todo mundo tem direito a ir para o recreio, sim, é uma imaginação abstrata. aí não presta, né? Mas Sim, mérito lembra diploma, lembra sim, medalha, lembra troféu, lembra sim. homenagem, Uhum. tá? Então, É, eu no recreio fico Lima, com medalhas. Lima, Uhum. É, limando, passando uma lima nas medalhas. isso, tá vendo como ficou fácil? Uhum. Lustre, Ali é ilustre, né? não, mas lustre já é concreto, você vai pegar uma Ah, palavra. Ah, tá. desculpa, A eu que palavra não é vi. ilustre. É ilustre, eu li Uhum. lustre, que inclusive Isso. serve, pode ser o lustre. Sim. É,
Um lustre iluminando a lima. Mais fácil você começar a dar brilho, né, no lustre com a lima, né? Porque além de movimento, é uma ligação mais direta, né? Certo. Fala as 10 palavras de trás para frente. Ilustre, Ilustre, Lima, Lima. mérito, Sim, que Lima pode ser a capital do Peru, tá? sim. Lima, que pode ser a laranja lima, que é uma fruta, Uhum. tá? Nesse caso, a gente usou lima, aquela ferramenta. Certo, Mas o isso. importante é gravar, tá? Tem um prego aqui. Uhum. Então, lima, É, ilustre, Lima, mérito, anseio, sonda, não é anseio. não, Hum. Por que você está com receio. dificuldade de gravar? Porque foi eu que dei a ideia, Sim, tá? Quando você receio. mesmo gera a ideia, é melhor, tá? Sim, E tem que isso. ser feito de forma correta, é claro, né? Mas eu que sugeri recreio, para Uhum, lembrar de isso. receio. É, receio, sonda, carbono. Tanto que eu preferi o do grafite do que do diamante No ali. pelo do diamante, né? Que ele já tava programado. Sem dúvida. Carbono, Larissa, Egito, neblina e somatória. Somatório, né? Somatório. Fala as 10 agora na ordem correta. Somatório, neblina, Egito, Larissa, carbono, sonda, receio, mérito, lima, ilustre. Depois de Egito, Egito, Larissa. antes de receio. Sonda, Sonda, depois de neblina, Egito. antes de lima. Mérito. Mérito. Então, essa semana você vai treinar. Fizemos juntos a letra A, Uhum, né? Aí você vai anotar no papel, tem um espaço aqui no caderno, né? O seu, por sorte, sua ainda não chegou, né? Mas vai uhum. chegar, tá? Que eu lembro direitinho do seu nome, viu? Na hora de fazer o envelope. Eu vou sorteado, você vai ser o último a receber. Né? Tem uns três, mas assim, teve caso assim, de não receber um envelope, faltou um caderno, né? Mas vamos lá. Aí você escreve aqui. Aí você vai memorizar aqui a lista 2, né? Que está no seu Uhum. PDF, tanto faz, né? Se no PDF ou no papel. Aí você grava a lista 2. Depois isso aqui era outra. Nessa primeira tem 3, né? Aí você Uhum. grava a lista 2 e anota, né? Depois memoriza a lista 3, Sim. anota. Aí depois você vai ficar mais difícil. Memória com abstração 2. Ao Uhum. invés de 10, você tem 15. Né? Você memoriza as 15, escreve. Memoriza as 15, é bom você ligar o cronômetro, tá? Sim. Para ver quanto tempo você gastou para gravar. Certo. E por último, memória com abstrações 3. No memória com abstrações 3, você tem 20 palavras. Uhum. Todas elas abstratas. 20 abstratas, escreve. Depois mais 20 abstratas, escreve. Certo. Certo? E aí isso vai estar mais do que tarimbado, né? 3 mais 2, 5 mais 2, 7 listas. Na primeira você tem 30, depois você tem mais 30, 60, depois você tem mais 40, 100 palavras abstratas. E aí sim, aí nós vamos partir para as associações mistas. Depois Sim. das associações mistas, aí sim, por que mista? Concreta misturada com abstrata. Aí é o tempo que você está fabricando os seus flashes. Uhum. Dá uma olhadinha em dicionário ilustrado, apesar que tem muito no Google, tá? Tem muita lista legal, né? As 1000 palavras mais usadas em francês. Você vai achar fácil isso aí.
Eu fazia muito isso. E o legal é que, se você precisar ir lá dar uma olhada, nossa, hoje a tecnologia é fora do comum. Se você não tiver dúvida na pronúncia, você escreve lá a palavra em francês, escreve do lado Sim. pronúncia, putz, fala perfeito. Tem em várias vozes, em várias opções, né? Eu coloco a pronúncia no Flash também ou só a palavra conforme ela é? Se você souber o código de pronúncia, você sabe? Ou algumas Eu palavras. confesso que tem uma dificuldadezinha naquela codificação da pronúncia inglesa. Uhum. Às O vezes francês é bem aí eu complicado. troco um pouquinho o jeito de pronunciar, né? Tem os dicionários que já vêm com, né, principalmente os que a gente pega em internet, já vem o jeito de pronunciar. Se você domina, legal produzir com pronúncia. Porque eu Uhum. vou te falar a verdade, se você memorizar só as palavras, o que vai acontecer? Você vai ter um francês instrumental. O Uhum. que é isso? Um francês que você consegue ler e escrever. Você não vai ter um francês que você consegue ouvir e falar. Uhum. Então, a pronúncia é importantíssima. E essa é a primeira etapa, tá? Memorizar um vocabulário aí de 1000 e pouco. A segunda etapa é quando você coloca frases. Aí você procura na internet assim, dá para usar esse cartão aí que você tem também, né? 1000 frases, né? Vários poliglotas, né, no YouTube, que colocam lá 1000 frases, né, mais usuais, né, que se fala no francês. Aí Uhum. você põe isso no card, treina, cara, é muito rápido, entendeu? Você memoriza 100, 200 por dia, tá? Você vai sentir um arranhãozinho só nas primeiras 200, depois você vai memorizar assim, né? Teu cérebro já faz no automático, certo? Certo. Maravilha, nossa